Existe um tipo de homem que entra em uma sala e muda o clima sem dizer uma palavra. Você já conheceu alguém assim? Talvez um professor, um avô, ou aquele chefe que nunca precisou levantar a voz para ser obedecido. Isso não é carisma, é presença silenciosa, é controle emocional em estado puro. Enquanto outros lutam por atenção, ele simplesmente existe. E todos sentem o peso daquela existência. Os antigos samurais do Japão conheciam esse segredo profundamente. Eles sabiam que o poder verdadeiro não vem da boca, mas do silêncio cultivado com disciplina absoluta. Hoje, você vai entender por que quem fala demais perde respeito e como o silêncio pode se tornar sua maior força. O homem que falava demais. Rafael era inteligente, ambicioso e cheio de ideias. Em toda reunião, era o primeiro a falar. Em toda conversa, sentia a necessidade de explicar, justificar, argumentar. Ele acreditava que falar era liderança e que o silêncio era fraqueza. Mas algo estranho começou a acontecer. No trabalho, as pessoas passaram a evitá-lo. Em casa, sua esposa parecia constantemente exausta. Não por discussões, mas pelo barulho constante das palavras. Rafael não percebia, mas quanto mais falava, menos era ouvido. Porque quem fala demais não transmite presença, transmite ansiedade. Ele não se comunicava, ele buscava validação. E sem perceber, havia se tornado invisível. O silêncio do guerreiro. No Japão feudal, os samurais seguiam o Bushido, o caminho do guerreiro. Esse código não era sobre combate, era sobre domínio de si mesmo. Os samurais acreditavam que cada palavra era como uma espada desembainhada. E uma espada nunca deve ser usada por impulso. Falar demais era sinal de descontrole emocional, de ego exposto, de mente instável. Miyamoto Musashi, o espadachim invicto, escreveu que a vitória não nasce do movimento excessivo, mas da quietude estratégica. Ele entendia algo simples e brutal. Quem fala demais revela intenções, medos e fraquezas. E isso não mudou. No campo de batalha moderno, reuniões, relacionamentos, decisões, quem abre a boca o tempo todo entrega o próprio poder. Quando Rafael aprendeu a ficar em silêncio. Rafael foi promovido e passou a responder a um novo chefe, o senhor Tanaka. Tanaka falava pouco, observava muito. Durante reuniões, ele escutava todos. E no final, dizia poucas frases, claras e precisas. Quando Tanaka falava, todos se inclinavam para ouvir. Quando ficava em silêncio, ninguém ousava interromper. Rafael percebeu algo perturbador. O silêncio daquele homem tinha peso. Tanaka nunca se justificava. Nunca explicava demais. Nunca tentava convencer. Ele criava espaço. E esse espaço era preenchido com respeito. Rafael entendeu, finalmente, que estava desperdiçando palavras como quem joga moedas no chão. E por isso, elas haviam perdido valor. O caminho do Zen. No Zen budismo, existe o conceito de Ma, o espaço entre as coisas. Não é o som que cria significado, mas o silêncio entre os sons. Os mestres Zen ensinavam que falar demais é uma tentativa desesperada de controlar a percepção alheia. É ruído disfarçado de confiança. Rafael começou a estudar isso e percebeu algo desconfortável. Ele falava para não encarar o vazio. O silêncio o obrigava a ouvir. E ouvir o colocava frente a frente com suas inseguranças. Mas era exatamente ali que morava a libertação. A prática do silêncio. Rafael decidiu testar algo simples. Por uma semana, falaria apenas o necessário, sem comentários automáticos, sem explicações longas, sem piadas para preencher o vazio. Os primeiros dias foram difíceis.
O impulso de falar parecia físico, mas ele resistiu. E algo mudou. As pessoas começaram a perguntar mais, a escutar mais, a levar suas palavras a sério. Rafael percebeu a verdade. O problema nunca foi falta de voz. Foi excesso. Agora, cada frase carregava peso, porque ele havia aprendido autocontrole. O poder invisível. Os samurais diziam: a espada que permanece na bainha é a mais temida. Porque o verdadeiro poder não precisa ser exibido. Ele é sentido. Quando você fala demais, você mostra que precisa provar algo. O guerreiro verdadeiro mantém a espada guardada, e todos sabem que ela está lá. Rafael começou a aplicar isso em tudo. No trabalho, falava menos e agia melhor. Em casa, trocou justificativas por presença. E algo aconteceu. As pessoas voltaram a se aproximar. O silêncio criou espaço, e o espaço criou conexão. A lição final. Meses depois, em uma reunião decisiva, todos falavam ao mesmo tempo. Rafael ficou em silêncio. Quando perguntaram sua opinião, ele respondeu com 3 frases curtas. E parou. A sala ficou em silêncio. Então, um a um, todos concordaram. A ideia foi aprovada. Rafael entendeu o que os antigos sabiam. Quando você precisa falar muito para ser ouvido, você já perdeu. Conclusão. Os samurais não dominavam apenas a espada. Dominavam o próprio ego. Eles sabiam que a maior batalha é contra a necessidade de validação. O silêncio não é vazio. É presença. É disciplina. É poder sob controle. Da próxima vez que sentir o impulso de falar, observe. Porque quem controla a própria boca, controla a própria presença. E em um mundo que grita o tempo todo, quem sabe calar é quem realmente será ouvido.